E aqui a gente tem uma figura que ela vai resgatar para a gente, né, uma síntese aí do metabolismo energético, tá bom? Então, lembrando aqui que o ATP é a nossa moeda energética, ou seja, é aquela molécula que vai liberar energia diretamente para a contração muscular, tá? Pela ação da miosina ATPase, e ela também libera energia para o relaxamento, né? A cálcio ATPase é uma enzima que atua na recaptação aí do cálcio por retículo sarcoplasmático, então tanto para contrair quanto para relaxar, eu estou gastando ATP. Então eu tenho que ter ATP disponível se eu quero fazer exercício físico, porque o exercício físico ocorre às custas da contração muscular. Então eu tenho que, meu corpo tem que se virar para produzir essa energia na forma de ATP. E aí como que ele vai fazer, tá? Então se a gente olhar aqui na figura, a gente tem que o ATP sendo produzido na via glicolítica, a gente tem ATP sendo produzido aqui ó, a partir da fosfocreatina, isso aqui ocorre no citosol da célula, sem a participação de oxigênio. A gente vai ter ATP sendo produzido lá no ciclo de Krebs, aí já está dentro da mitocôndria, e a gente tem na cadeia transportadora de elétrons. Então a célula consegue produzir energia com a participação de oxigênio e sem a participação de oxigênio, tá? Então a gente já vê aqui que tem várias maneiras de produzir ATP dentro da nossa célula. Considerando aqui essa célula como uma célula muscular, durante o processo de contração muscular, essa produção de ATP ela vai ficar elevada. É lógico que a quantidade de energia que vai ser requerida durante o exercício físico vai depender da intensidade desse exercício, tá? Então a gente depende da intensidade. Quanto mais intenso o exercício, mais energia vai ser gasta por tempo, por segundo, por minuto. Quanto menos intenso, menos energia. Então, a demanda energética do exercício ela tem uma relação direta com a intensidade e, obviamente, com a duração também. Se o exercício dura mais tempo, eu gasto mais energia do que se eu fizer o mesmo exercício por um tempo menor. Mas a intensidade e a duração são dois fatores importantes que vão determinar o quanto de energia tem que ser produzida. E eu já estou vendo aqui na figura que tem várias maneiras de produzir energia. Então, ó, quais são os substratos energéticos que vocês enxergam aqui nessa figura que estão sendo utilizados para a produção de energia? Então, a gente tem a fosfocreatina, a gente tem a glicose e a gente tem os ácidos graxos, tá? A glicose, que é utilizada para a produção de energia dentro da célula, ela pode estar vindo do sangue, tá? Essa glicose que está vindo do sangue pode ser da última refeição que você comeu, ou pode ser, né, se você está fazendo uma reposição de carboidrato durante o exercício físico, e pode estar vindo do seu fígado. O fígado, ele consegue liberar a glicose para a corrente sanguínea, diferente do músculo. Então, o músculo capta a glicose e usa essa glicose, né? Vocês devem lembrar, com certeza você já ouviu falar que o transportador principal do músculo é o GLUT4. Lá tem GLUT1 também, mas é quase tudo GLUT4. E já devem ter ouvido falar também que o GLUT4 ele é um transportador que ele fica no citosol da célula, né, em vesículas. E ele precisa de um estímulo para migrar para as membranas e para fazer esse transporte. E a outra fonte de glicose para o metabolismo energético dentro do músculo é o glicogênio muscular, tá? E é a principal fonte, né? Porque é mais fácil para o músculo usar o glicogênio como fonte de energia do que a glicose do sangue. Existe um processo de captação aqui que é mais lento. Aqui não, está dentro da célula, ele consegue liberar ela mais rápido e entrar com ela na via glicolítica. Aqui a gente tem uma enzima muito importante, que é a glicogênio fosforilase, ou simplesmente fosforilase, tá? Que é a enzima, é a principal enzima responsável pela degradação do glicogênio. A gente tem uma outra enzima, que é a enzima desramificadora, que atua nas ligações alfa-1,6, mas que tem uma importância secundária nesse processo aqui.
E um detalhe também que é interessante é que quando a gente degrada o glicogênio, a maior parte, mais de 90% dessa glicose, ela já sai fosforilada. Então ela entra na via glicolítica aqui, ó, e sofre só uma ativação, ela recebe só mais um fosfato. Então aquela fase inicial da glicólise, de ativação, né, que é uma fase de investimento que a gente tem, que gasta 2 ATPs, nessa glicose aqui gasta só um. E depois, na segunda etapa da glicólise, a gente tem a formação de 4 moléculas de ATP. E aí, se eu gastei só uma lá, eu tenho um saldo de 3. Quando eu estou usando a glicose que vem da corrente sanguínea, que entra aqui na célula como glicose livre, ela precisa de passar por 2 fosforilações, ou seja, eu preciso gastar 2 ATPs nela para preparar ela para produzir 4 ATPs depois. E aí eu tenho um saldo de 2, tá? E aí, essa glicose, né, pela via glicolítica, ela vai ser convertida em moléculas de piruvato. Uma glicose é convertida em 2 moléculas de piruvato. Aqui não tem perda de carbono, né, porque a glicose tem 6 carbonos e o piruvato tem 3. E aqui a gente tem uma diferenciação, né, porque quando chega em piruvato, eu posso tanto converter esse piruvato em lactato, pela ação da enzima lactato deshidrogenase, quanto pegar esse piruvato e entrar com ele na mitocôndria e converter em acetil-CoA. Então, eu tenho essas 2 possibilidades. Se vocês observarem, né, aqui está ocorrendo tudo no citosol e aqui já tem a participação da mitocôndria. Na mitocôndria, eu tenho certeza que você já tem uma ideia de que é onde ocorre o metabolismo aeróbio, tá? E aí, no citosol, a gente tem um metabolismo anaeróbio, um metabolismo que ocorre sem a participação do oxigênio. Então, já começa a perceber aqui o seguinte, que é possível usar esse carboidrato no metabolismo anaeróbio e no metabolismo aeróbio também. Então, ele é um substrato mais versátil. Quando eu vou aqui para o lado e olho para as gorduras, e as gorduras da mesma forma, tá? Eu posso estar captando a gordura lá do meu sangue. Essa gordura que está vindo do sangue, ela pode estar vindo sendo carreada pela albumina, né? Essa gordura carreada pela albumina, pessoal, é aquela que vem lá do nosso tecido adiposo subcutâneo. Então, pelo processo de lipólise, eu consigo mobilizar a gordura que está armazenada no meu tecido adiposo na forma de triacilglicerol. Esse triacilglicerol, ele é clivado e libera aí as moléculas de ácido graxo. Só que como a gordura ela tem uma afinidade muito pequena com a água, e o sangue é constituído principalmente por água, ela precisa se ligar a alguém para carreá-la. E quem faz esse carreamento são as moléculas de albumina. Então a albumina se liga no ácido graxo liberado lá pelo tecido adiposo e começa a circular. Quando chega lá no músculo, né, essa enzima aqui chamada FABP, que é ácido graxo, proteína ligante de ácido graxo, ela tem uma afinidade maior pelo ácido graxo comparado à albumina. Então ela toma esse ácido graxo da albumina e ele entra para dentro da célula. Só que além dessa gordura que vem aqui ligada na albumina, a gente tem a gordura circulante que pode estar vindo da sua última refeição. Lembra que quando a gente come alimentos que têm gordura, e nos alimentos, 95, 98% das gorduras está na forma de triacilglicerol, tá? Esse triacilglicerol, ele é desmontado no intestino, aí o ácido graxo, o glicerol são absorvidos para o enterócito, aí ele é resterificado e empacotado numa lipoproteína chamada de quilomicro. E o quilomicro passa pelo sistema linfático, cai na corrente sanguínea e começa a circular. E à medida que ele vai circulando, ele vai sofrendo a ação de uma enzima chamada lipase lipoproteica, que fica ali nas paredes dos endotélios, e vai liberando ácido graxo que vai sendo captado pelos tecidos, como o tecido muscular. Além disso, a gente tem outras lipoproteínas circulantes também, como VLDL e LDL. Então, essa gordura aqui pode estar vindo lá do tecido adiposo, né, sendo carreado pela albumina, mas pode estar vindo das lipoproteínas também circulantes, tá? Além dessa gordura que eu posso captar, isso acontece no repouso e durante o exercício, tá bom? Além dessa gordura que eu estou captando aqui do meu sangue, eu também tenho uma gordura armazenada dentro do músculo.
a gente chama de triacilglicerol intramuscular. Então, durante o exercício também eu vou mobilizar essa gordura interna aqui para ser utilizada como fonte de energia, tá? E uma coisa interessante é que o treinamento aeróbio, ele aumenta as concentrações intramusculares de gordura. A pessoa pode falar, nossa, mas aí eu estou treinando e estou ganhando gordura? Sim, dentro do músculo. Só que esse ganho de gordura dentro do músculo, do ponto de vista de composição corporal, ele é irrisório, ele não faz diferença nenhuma, tá? Depois lá nos lipídios também eu detalho um pouco mais para vocês isso. Mas aumenta um pouquinho. O que é isso? É o seu corpo ficando mais eficiente. Como ele aprendeu a usar mais gordura do que antes, se ele tiver um pouquinho mais de gordura dentro ali do músculo, ela já está mais fácil de ser utilizada do que a gordura que eu tenho que captar da corrente sanguínea. E aí é importante lembrar também que a gordura, para que ela seja utilizada para a produção de energia, ela precisa, olha, entrar na mitocôndria, tá? Então, o ácido graxo, depois de ser ativado, ele passa aqui pelas duas membranas da mitocôndria para chegar dentro da mitocôndria, aqui na matriz mitocondrial, e a partir daí é que começa o processo de oxidação. Esse transporte aqui é um transporte um pouco mais complexo, a gente vai detalhar também lá na aula de lipídios, mas ele conta com a participação da carnitina palmitoiltransferase 1, que é a enzima mais importante aqui, porque ela regula essa velocidade de entrada. Ela conta também com a participação da acilcarnitina, tá? Que é uma molécula que atua aí no meio, né, no espaço entre as duas membranas, e a CPT2, que faz um papel contrário da CPT1, que vai liberar o ácido graxo aqui na matriz mitocondrial. Chegando aqui, ela vai passar pela via de beta-oxidação. Em cada ciclo dessa via já tem a formação de uma molécula de NAD reduzido, que depois vai ser utilizado na cadeia transportadora de elétrons, e forma-se acetil-CoA, tá? E o piruvato também, ele pode entrar aqui, ó, e ser convertido em acetil-CoA pelo complexo enzimático piruvato deshidrogenase. Então é interessante que a gente vê aqui que na molécula de acetil-CoA, a gente tem um ponto de interseção no metabolismo de gordura e de carboidrato. Então, daqui para frente é tudo igual. Eles entram no ciclo de Krebs e as coenzimas vão ser utilizadas lá na cadeia transportadora de elétrons. Então, aqui a gente tem um resumo do metabolismo energético desses dois macronutrientes. Uma coisa que é importante a gente olhar para a figura e observar que é diferente do carboidrato com a gordura, é que no caso da gordura, ó, ela só vai ser utilizada para a produção de energia dentro da mitocôndria. O que isso significa na prática? Significa que eu só consigo usar gordura no metabolismo aeróbio, tá? No anaeróbio, não. Diferente do que a gente está vendo aqui nessa figura para os carboidratos. No caso dos carboidratos, é possível usar tanto de maneira anaeróbia quanto de maneira aeróbia. Então, no nosso citosol, a gente vai ter aqui o metabolismo anaeróbio. Olhando para a figura e para tudo que eu falei até agora, quais são os sistemas energéticos aí que fazem parte do metabolismo anaeróbio? Vocês conseguem identificar aí na figura? Então, a gente tem o sistema glicolítico, né? O glicolítico também é conhecido como glicólise anaeróbia, tá? Ou glicólise lática, tá? Então, isso aqui é o sistema glicolítico, ó, glicose, piruvato e lactato. Então, isso é um dos sistemas de produção de energia do metabolismo anaeróbio. E o outro é exatamente o sistema conhecido como ATP-CP, tá? ATP-CP, que tem nesse sistema ATP-CP? É o ATP que já está pronto no músculo, que dura muito pouco, e o CP é de creatina fosfato, tá? Que é essa mesma PCR aqui, fosfocreatina, a mesma coisa. Então, o sistema ATP-CP, que também pode ser chamado de anaeróbio alático, tá?
ou sistema imediato, ou sistema fosfagênio, ele é um sistema de produção de energia anaeróbio. E o glicolítico é também um sistema de produção de energia anaeróbia, tá? Muito bem. E o aeróbio? O que a gente pode dizer do aeróbio, tá? Então, o aeróbio, aí primeiro que a gente tem que pensar sempre na participação da mitocôndria. Aí o aeróbio a gente tem a glicólise alática, tá? Por que glicólise alática? Porque se eu estou usando o carboidrato, a glicose, de maneira aeróbia, significa que o piruvato ele não vai ser convertido em lactato. Ele vai entrar na mitocôndria e ser convertido em acetil-CoA e seguir todo o processamento. Todo o processamento, tá? Então, o carboidrato também é um substrato do metabolismo aeróbio, só que aqui eu tenho a glicólise aeróbia. Essa primeira etapa, gente, que a gente chama de via glicolítica ou de glicólise, que é simplesmente a conversão da glicose em piruvato, ela é igual tanto no metabolismo anaeróbio quanto no metabolismo aeróbio. O que a gente vai entender mais à frente um pouco é que no metabolismo aeróbio, essa via ela é muito acelerada, então ela ocorre numa velocidade bem maior. No aeróbio, como o rendimento energético é bem maior, ela ocorre mais devagar, tá? Então, aí eu tenho a glicólise lática, né? E além disso, no metabolismo aeróbio, eu tenho também aqui o processamento do lipídio a partir da beta-oxidação. Então, todo o metabolismo aeróbio está aqui.